Bom dia, Grupo Refúgio, a paz do Senhor a todos nós. Vem aqui nessa manhã abençoada de quinta-feira trazer o pão diário para a gente alimentar o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito da palavra do nosso Pai. E a palavra de hoje está em João 6, 25, em que o título diz: Jesus, o pão da vida. Glória a Deus. Diz assim: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Então perguntaram-lhe: que sinal milagroso mostrarás para que o vejamos e creiamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram o maná no deserto, como está escrito: ele lhes deu a comer pão dos céus. Declarou-lhes Jesus: digo a verdade, não foi Moisés quem deu a vocês pão do céu, mas é o meu Pai quem dá a vocês o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Até aqui. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Bom, meus irmãos, o que nós podemos tirar de aprendizado do ensinamento de hoje? Primeiramente, que assim como o pão é o alimento para o nosso corpo, Jesus, ele veio para ser o nosso alimento também, só que o alimento da nossa alma, porque não tem nada nesse mundo que possa preencher a nossa alma, preencher o nosso espírito, se não for a Jesus. Eu já ouvi por muito tempo que as pessoas que não conhecem a Jesus, elas sentem um vazio tão grande no espírito delas, mesmo que elas tenham boa condição financeira, mesmo que elas tenham, conquistas materiais, que elas tenham outras realizações. Mas quando elas não têm a Jesus como pão da vida, elas sentem um vazio, elas buscam preencher com outras coisas. E foi exatamente quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, que eu vi que é a mais pura verdade. E como diz aqui, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aqui, quando se fala para não trabalhar pela comida que se estraga, que assim como a gente sabe que o nosso Deus, ele providencia tudo aquilo que nós precisamos, né, o nosso maná diário, daquilo que nós alimentamos o nosso corpo físico, para que a gente não desgaste a nossa vida, que a gente não viva, né, a nossa vida terrena apenas dedicado a isso, né, as necessidades fisiológicas do nosso corpo, mas que o nosso foco seja a comida que permanece para a vida eterna, né, que é a nossa salvação, é o nosso relacionamento com Deus, é a presença e o preenchimento de Jesus na nossa alma. E o que me vem ao coração sobre essa assimilação, né, de Cristo com o pão, é que nós precisamos do nosso pão de cada dia, diariamente, né? Nós não temos como ficar sem nos alimentar. E assim também é com Cristo, né? Um dia sem a presença de Deus, sem o ensinamento de Deus, um dia sem um caminhar com Cristo é um dia inválido, é um dia não produtivo. E assim como o pão, ele também não é algo que nós devemos ter para nós mesmos,
Assim como o pão, nós também devemos partilhar Jesus com as outras pessoas, né? Porque nós sabemos as transformações que Jesus fez na nossa vida. Nós sabemos a alegria que é servir a Jesus. Nós sabemos a alegria e a paz que excede todo o entendimento, que é estar ao lado dele, que é servir a ele, que é sentir a presença dele na nossa vida. E nós também devemos querer que as outras pessoas também sejam isso. Que acima de qualquer coisa, essas pessoas também sejam salvas, que essas pessoas também tenham um encontro com Cristo, que essas pessoas provem da verdadeira paz, do verdadeiro amor, do verdadeiro pão de vida, porque indiferente de qual seja o poder aquisitivo que essa pessoa tenha, indiferente do que ela possa suprir em outras áreas, se ela não tiver o verdadeiro pão da vida, que é Cristo, ela de nada tem, de nada serve, sabe? Porque a alma dela não vai ser preenchida por nenhuma outra coisa. Porque é Cristo quem veio como pão da vida para alimentar a nossa alma. Amém? Glória a Deus.